casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada, nós vamos conversar com pessoas que trocaram o vai dar certo pelo já tá dando. São empreendedores brasileiros que têm boas histórias para contar nas suas jornadas de empreendimento fora do Brasil. Então puxa a cadeira, pega um pão de queijo, que o O de Casa tá começando. Bom, gente, já vamos começar o episódio de hoje dizendo que essa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira, então é muito importante o seu apoio. E como fazer isso? Compartilhando, curtindo, divulgando, fazendo comentários. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Então, se você gosta desse conteúdo, se você acha que realmente é importante, faz diferença para você, brasileiro que está morando fora do Brasil, já deixa o seu like agora, antes de mais nada, para não esquecer, e no final do episódio faz um comentário ou uma sugestão. Então, Fê, não podemos deixar de falar sobre o apoio da Mavieira Consultoria, especialista em análise de coloração pessoal. Para conhecer mais do trabalho dela, vai lá no Instagram, @Mavieira Consultoria, e descubra as cores que valorizam a sua beleza pessoal. É isso aí. Então, hoje nós vamos conversar com uma convidada mais do que especial, porque a gente sempre traz pessoas especiais aqui para o O de Casa, e hoje o assunto é finanças. E para isso, nós vamos conversar com a Fabiana Campos. Ela é Financial Professional e CEO da agência Rise, prestadora de serviços financeiros, incluindo serviços resgatáveis com benefício em vida, previdência privada e também, só no ano de 2024, ela serviu mais de 400 famílias. São 18 anos de América, já é cidadã, formada em administração de empresas, já morou em Nova York e atualmente vive com a família em Boca Raton, na Flórida. Fabiana, seja muito bem-vinda ao O de Casa. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Bom demais falar com você, viu? Ô, Fabi, o O de Casa tem um jeito bem diferente de conhecer o convidado, e a gente sempre pede que ele traga uma música brasileira que o inspire, que a gente entende que a playlist fala muito sobre nós mesmos, né? Então, o que você trouxe pra gente hoje? Eu não só trouxe, eu anotei o porquê de eu ter trazido essa música. Isso! Que é aquela música Trem Bala, que é bem conhecida no Brasil, e as partes que fazem, que são importantes para mim é quando tem uma parte que fala assim: não é sobre chegar no topo do mundo e você saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. A gente estava esse fim de semana num evento da empresa lá em Dallas, um evento anual, e uma das pessoas que estava palestrando compartilhou essa frase que está ecoando aqui na minha cabeça, sobre o sucesso não é o ponto de chegada, o sucesso é o processo. Então, às vezes, a gente se esquece do caminho até chegar. Até o fato de eu estar aqui com vocês nesse podcast, a gente para refletir, eu paro para olhar para trás, 18 anos que se passaram, e a gente vê que cada pedacinho que passa, cada coisinha que acontece, é o que faz, a soma disso tudo é o que faz a gente chegar onde a gente chega, que ainda não é o ponto final, que vai ter sempre um ponto final, porque afinal a gente está aqui nesse mundo, nessa vida, para crescer, para evoluir, para melhorar, para ir fazendo os ajustes que forem necessários, apesar de já estarmos completos. É para desaprender, talvez, é o que a gente está fazendo aqui nessa vida. E quando a letra fala, segura seu filho no colo, sorria enquanto seus pais ainda estão aqui, porque a vida é trem-bala e a gente é só passageiro que está prestes a partir. É muito pequena a nossa existência comparando com o mundo. Então, eu acho que isso reflete a jornada que eu tive até agora aqui no país e a que vem por aí, que a gente não sabe como vai ser. Nossa, bem inspiradora mesmo, eu concordo com você. A gente nunca pensa, né, nessa possibilidade, mas realmente é trem-bala. Uma hora você está aqui, na outra hora você não está mais. E o que você fez, né? Exatamente. Então, para mim, essa música me fez refletir e me fez entender que é por aí. Que a mensagem, para mim,
o sucesso é o processo. Uhum. E aproveita a viagem, né? Não, conta pra gente, você falou que tá há 18 anos, né, aqui nos Estados Unidos. Conta pra gente o que te motivou vir pra cá, né? Como que foi essa mudança e um Uhum. pouquinho da sua trajetória aqui. Eu estava recém-formada. Eu sempre quis o mais. Eu morava no interior, fui morar na capital, eu morava na capital e eu falei, e agora? E agora? O que é que tem mais? O que é que tem mais? O que é que tem mais? Eu tinha recém-formada na faculdade, eu falava, não é, eu quero mais da vida. Eu quero mais da vida. Eu tinha um trabalho, eu trabalhava numa multinacional no Brasil, mas Uhum. eu era estagiária, depois eu fui contratada. Eu falei, não, eu quero viver um pouco mais, entender, explorar o mundo um pouco mais antes de casar, antes de ter filho. E, ironicamente, eu me casei e tive filho aqui nos Estados Unidos. A ideia era conhecer um pouco o mundo para depois voltar. E isso me motivou a querer vir. Achar que tinha mais e querer descobrir esse desconhecido. Eu tinha, acho que 26, 27 anos de idade quando isso aconteceu. Hoje eu tenho 44. E foi isso que me motivou a vir para os Estados Unidos. E eu acho que a gente tem isso em comum, todos nós. É o querer mais, é o querer melhorar, é o não estar satisfeita com o que está acontecendo e querer saber qual que é o próximo passo. Mas aí a gente chega, né? E quando a gente chega, a gente tem a impressão de que tudo vai mudar, Uhum. de que tudo vai ser diferente. E nenhum desses treinamentos aí que eu dei, ou de algum dessas turmas que eu tive na minha carreira por aqui, eu falo que a gente não deixa a mente, as crenças, tudo o que aconteceu, a gente não deixa no Brasil. A gente traz com a gente dentro do avião e chega aqui com a mesma cabeça que saiu de lá. Só que aí é vida real. Aí é o próximo passo, Uhum. né? E eu cheguei em Nova York, eu nunca tinha saído do Brasil, eu não tinha ideia. Pra vocês terem ideia, eu não sabia quem era Madonna. Eu não sabia quem era Madonna antes de chegar nos Estados Unidos. Madonna. Madonna. E, e quando eu cheguei aqui, a gente acha que vai ser de um jeito, a gente faz aquele plano, né, sensacional e perfeito na teoria, e na prática a gente se depara com outra realidade. Eu acho que um dos principais problemas que a maioria enfrenta é a questão da língua. Você chega aqui, muitos chegam achando que falam inglês. Eu fiz curso de inglês no Brasil. Eu chegava no supermercado, olhava as prateleiras com 20 tipos de leite diferentes, eu voltava chorando sem saber que leite comprar. Dentre várias outras coisas. Dentre várias outras coisas, cheguei, Uhum. tive a ajuda de um tio, a gente sempre tem a ajuda de alguém, um colega, um amigo, mas não era nada do que eu esperava. Eu achava que eu ia achar um trabalho muito rápido, eu achava que ia dar tudo certo, e não deu. Como para a maioria não dá, eu sei que não dá. Fui atrás de trabalho, comecei de um jeito, comecei de outro, chegava, tentava uma coisa, tentava outra, não conseguia. Logo que eu cheguei lá em Nova York, me indicaram procurar trabalho num restaurante brasileiro. Eu acho que ele não existe mais, não sei, era o Plataforma na época. E alguém lá falou, não, você tem formação em administração, deixa eu te trazer aqui, vai ter o Brazilian Day. Acho que ainda tem Brazilian Day? Tem, Não sei. tem. Pronto. Vai ter o Brazilian Day e eu vou temporariamente te trazer. O dono do restaurante era o mesmo do Brazilian Day. Eu falei, a gente vai te trazer provisoriamente para organizar o Brazilian Day e depois você volta aqui para o restaurante. E foi assim que eu fiz. Eu organizei o Brazilian Day no ano de, talvez, 2007, não sei, 18 anos atrás aí. Eu ajudei a organizar a equipe a organizar o Brazilian Day, entendi a dimensão do evento, voltei para trabalhar no restaurante. Em determinado momento eu percebi que se eu continuasse, a gente tem a tendência a se apegar a nosso povo. Isso é ok, mas aí é onde a gente não aprende a língua. Então, em determinado momento, eu percebi, para eu aprender a língua, eu vou ter que me afastar um pouco. E foi exatamente o que eu fiz. Eu lembro da época eu saindo daquele lugar e as pessoas perguntando, mas como é que você vai sobreviver? O mundo lá fora, eu me senti um peixinho, o Nemo ali, procurando um lugar para... o Nemo saindo do aquário, assim... Eu falei, não, eu preciso passar por isso. Eu preciso passar por essa parte, porque se eu não romper,
eu não vou saber como é que é. Eu não vou pro próximo nível. Eu preciso falar inglês, já que eu tô vivendo aqui nos Estados Unidos. E eu fui. Eu fui procurar trabalho em lugares que não falavam Uhum. português. Foi difícil? Dificílimo. Dificílimo, mas é nesses rompantes que a gente cresce. Então, eu saí do meio temporariamente, porque eu queria muito aprender a língua e eu vi que se eu continuasse ali, como hoje eu olho para trás e vejo muitos que ficaram, que não tem como desenvolver a língua. Mas nós precisamos aquele vínculo emocional. Eu Sim. mantive todos os meus amigos hoje em dia, inclusive, todos são brasileiros. Me relacionei com muitos americanos e de outras nacionalidades também. E hoje em dia eu sou casada com um brasileiro, cidadão americano, mas brasileiro. Por quê? Porque, no fundo, a nossa cultura é a nossa cultura. E uma coisa que eu adoro é ter a possibilidade de passar para o meu filho essa cultura. E hoje eu vejo meu filho, com 9 anos, dizendo que ele insistindo em dizer que ele é brasileiro. Eu acho isso sensacional. Ele nasceu em Nova York, mas ele não perde isso. Então, por eu ter me casado com um brasileiro, eu me sinto mais acolhida, aconchegante. Sim. Como eu disse, eu já me relacionei com quem não é e a diferença é grande. Eu imagino que quem vive assim convive com isso. E temos essa chance. Meu filho fala português fluente, a gente faz questão de levar ele no Brasil e ele conversa com os avós, etc, etc. E assim eu aprendi a língua. Obviamente que eu também estudei, mas assim eu aprendi a língua, na prática. E nessa época eu lembro de ouvir de um professor da Columbia University. Na época eu me esforçava muito em perder o sotaque, né? E eu vou falar de uma coisa aqui que pode ser um tabu. Pode ser um tabu, algumas pessoas vão entender dessa forma, mas eu não sei por que motivo. Talvez inexperiência, talvez o começo. A gente fica meio que um pouquinho é, se excluindo, ou se eximindo de ser brasileiro, negando um pouco isso. Eu falo isso porque eu queria apagar o meu sotaque na época. Eu queria fazer curso de perder sotaque e um professor da Colômbia falou para mim: você nunca vai querer perder seu sotaque. Não queira perder o seu sotaque. O seu sotaque é quem você é, de onde você veio. O que você vai querer fazer é falar o inglês corretamente. São duas coisas diferentes. Estude a língua, estude a gramática, enriqueça seu vocabulário, comece a ler livros em inglês, mas nunca faça questão de abrir mão do seu sotaque. Faça questão de falar o inglês corretamente. E eu estava ouvindo aquilo de Isso um. e Sim. de um profissional, né? Porque isso é importante falar. Porque a gente às vezes tem receio de falar, porque já vão saber de onde eu sou. Claro que vão. Claro, e que bom. Claro! E isso não tem problema nenhum. Agora, é totalmente diferente de você falar errado propositalmente, às vezes, né? Ou, já que eu não sei, já que eu tenho sotaque, eu não preciso melhorar o meu inglês, porque já vão Isso. descobrir de onde eu sou. Mas a questão não é descobrir de onde você é, né? A questão é de você se empoderar daquela língua, daquele idioma, da forma de conversar, que é totalmente diferente de sotaque, não tem a ver com sotaque. E se E você nós for somos pensar, únicos. exato, e se for pensar em sotaque, o Brasil, olha o tamanho que é o Brasil, a quantidade de sotaque diferente. Imagina se eu, como mineira, a Fê, como paulista, a gente começar a querer falar diferente da nossa origem para se enturmar dentro do Brasil. Não faz sentido, né? Exato. E essa questão do sotaque, e naquele momento eu falei, gente, eu só. Lembra que eu falei? A gente viaja, a gente sai de um país para outro, mas a gente não deixa a nossa cabecinha lá, a gente vem com ela. E essa cabecinha vem com todas as crenças que a gente tem, tudo aquilo. Eu falo que eu caí em Nova York por uma razão, e Nova York é uma escola, Nova York te lapida. Então eu fui muito lapidada ali, eu fui muito quebrada. Ele quebra, reconstrói, Uhum. refaz, e foi uma escola para mim. E uma das coisas que eu aprendi, uma dessas foi: own it. Assuma quem você é e tenha orgulho de ser quem você é. Muitas pessoas admiram a gente por a gente ser brasileiro. Muitos americanos já me disseram: nossa, que legal, você fala duas É, línguas, eu só falo uma. é. Sabe? Isso, a gente não pode deixar de levar isso em conta. E nessa É. busca, eu fui trabalhando, comecei a trabalhar apenas com o que eu dizia que era americano, mas hoje, eu voltando atrás, eu vejo que eram
pessoas do mundo inteiro com sotaques indianos, hispanos. Para mim era tudo americano, fora brasileiro era tudo americano. Mas hoje eu olho que, nós, principalmente ali em Nova York, inglês que eu achava maravilhoso, hoje eu olho e falo que, né, não era tanto assim e tal. E fui nessa busca, e fui trabalhando, e fui buscando oportunidade, tentava uma coisa, tentava outra, tentava uma coisa, tentava outra. Por muitos anos eu trabalhei em restaurante, fui bartender, fui garçonete, trabalhei em escritório, não gostava. Eu percebi em algum momento que o 9 to 5 me incomodava. Desde o Brasil eu me sentia presa naquele. O fato de ter um chefe, eu falava, eu sou muito responsável. Eu não preciso de um chefe, eu não preciso fingir que estou trabalhando para um chefe ver que eu estou trabalhando. E aquelas coisas me incomodavam. E o empreendedorismo dos Estados Unidos, em cada propaganda, em cada vivência, em cada pessoa, eu fui percebendo que esse é um país, acima de tudo, de empreendedores. Pessoas saíram. Quando eu estudei para minha prova de cidadania, isso ficou muito forte em mim. Nós somos os Estados Unidos da América. É um pedacinho de cada país, de cada lugar do mundo. E todo mundo vem para cá com um sonho. Não só nós brasileiros. O mundo inteiro. Os primeiros que vieram da Inglaterra, vieram de outros países porque eles queriam começar algo novo. E aqui eles viram liberdade para isso acontecer e para poder florescer. Então, eu fui indo. E aí a gente chega onde eu estou atualmente. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Fomos, onde estamos? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, do seu momento agora, o que você faz, e você é empreendedora, né? Estamos na temporada de empreendedores, então, por que você decidiu empreender, né? Acho que você já falou um pouquinho aí, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como e quando e como estamos agora. Tá, eu vou fast forward para 2020, para a pandemia. Logo antes da pandemia, eu trabalhava, vamos lá, um pouquinho antes. Eu tenho uma licença de real estate de Nova York, tinha uma licença. Meu filho nasceu e minha vida mudou completamente, porque era inadmissível para mim eu colocar uma criança num daycare com 2 meses de vida, como eu via muita gente fazendo. Aquilo ali foi um turning point para mim. E eu falei, eu vou ter que fazer alguma outra coisa que eu possa ficar com meu filho. Foi aí que eu, de fato, comecei a empreender. Eu fui pro Brasil, meu filho pequeno, eu falei pro meu marido, olha, eu tô indo pro Brasil, quando eu voltar, ele sempre quis voltar pra Flórida, ele tá aqui desde os 16 anos, então eu falei, quando eu voltar, onde você escolher, nós vamos morar lá na Flórida. Pra mim, tanto faz, mas eu não vou criar uma criança aqui em Nova York, tendo que pegar metrô, com stroller e assim vai. Nós voltamos e eu comecei a buscar coisas que eu pudesse fazer com o bebê. Ele tinha 6 meses de vida. Aquilo ali me marcou muito. Tentei trabalhar em um lugar, em outro, eu não podia sair. E aí eu comecei a empreender, eu comecei a fazer consultoria para mães que queriam vir, queriam fazer enxoval de filho aqui nos Estados Unidos. E eu comecei a fazer essas consultorias e enviar produtos também para o Brasil. Eu fazia compras, redirecionamento, né? Como a gente viu uma época aí que isso estava bem comum. Eu fazia essas compras, eu enviava para o Brasil, ou as mães vinham e eu fazia consultoria. Eu ajudava porque eu estava naquele momento, estava com o bebê ali. E isso foi subindo aí a minha renda. Estava tudo indo muito bem, até que a pandemia chegou. E as lojas todas fecharam, tudo aquilo que a gente sabe, eu com a criança de 4 aninhos ali mais ou menos. E naquele momento eu estava buscando, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu tô com a criança, não tinha escola, eu com meu filho, nessa época a gente também comprou nossa casa. Eu me lembro que eu era a única pessoa em Boca Raton olhando casa, comprei no momento excelente, porque depois disso tudo valorizou muito. E naquele momento eu estava... Um cliente do meu marido convidou meu marido para uma palestra de educação financeira. Convidou uma vez, meu marido disse que não, convidou 2, convidou 3. Aí na terceira ou quarta vez meu marido falou baby, esse cliente meu tá convidando, eu já tô sem cara para dizer não para ele. Vamos lá? Eu falei, o que é? Ele falou, eu acho que a esposa dele trabalha com seguro, acho que você devia ver isso aí. Eu falei, que seguro? O que é saber de seguro? Me deixa aqui. Eu tava lá tão envolvida, eu não quero saber de negócio de seguro, que história de seguro? Meu marido inventando coisa pra eu fazer, sabe? Eu falei, eu não quero saber, mas tá bom, vamos lá, pelo menos eu saio de casa um pouco. Era pandemia, né?
E a gente foi. Quando eu entrei, cheguei na porta da casa, eu entrei em pânico, aquele monte de carro, em plena pandemia ali, mas fui. E cheguei lá e assisti essa palestra de educação financeira. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô aqui na época, 5 anos atrás, eu tô aqui há 12 anos e eu nunca ouvi falar dessas coisas daqui. Como é que pode? Como é que pode? Eu nunca ouvi falar que você pode ter seguros que você pode resgatar em vida. Você não precisa morrer para acessar. E eu ali naquele momento, meu marido saindo para trabalhar e eu com medo dele não voltar, que eu não estava trabalhando. Eu nunca parei para saber que você pode juntar dinheiro dentro de uma seguradora e isso pode te dar uma renda vitalícia lá na frente, no futuro. Como assim ninguém me falou isso? Então eu terminei aquela reunião e desesperada, desesperada. Eu me lembro de eu me controlar para falar com alguém e dizer, eu olhei para a pessoa que fez a palestra, eu falei, eu quero você na minha casa. Como é que a gente faz? Eu quero fazer isso aqui. E ela falou, calma, 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 calma. Marcou um horário comigo. Ela marcou um horário comigo pra gente sentar e falar sobre isso. Eu falei, e outra coisa, eu quero saber como é que faz para trabalhar com isso. Eu quero trazer isso aqui para outras pessoas. Eu fiquei fascinada. E aí ela veio na minha casa, ela fez o planejamento meu, do meu marido, do meu filho, da minha família. E depois disso a gente marcou um horário e ela me explicou sobre a carreira. Eu falei, onde é que eu assino? O que é que eu faço aqui? Onde é que eu sign up? E assim foi. E eu comecei a estudar para tirar a licença, no caso da Flórida, Departamento de Finanças da Flórida. Na época era até online, porque não tinha como ir lá tirar. E ali eu comecei a minha jornada. Eu comecei a trabalhar em 2021. Em outubro de 2021, eu já tinha atingido o meio da escada de subida na empresa. Tive uma questão pessoal, eu tive síndrome do pânico, crise de pânico. Quando eu recebi minha premiação pela primeira vez na minha vida, eu tive que fazer terapia em relação a isso. Isso estava relacionado com meu pai, coisas minhas. Ali eu tive que me descobrir, né? E eu passei 2 anos sem querer falar desse assunto. Eu não queria tratar com ninguém do trabalho. Eu bloqueei todos os e-mails. Eu entrei em pânico real. Eu acho que eu nunca Meu falei. Deus. Eu nunca estava. Não, falei isso publicamente quando eu dei uma dos speeches aí. Eu falei sobre isso. E nesses 2 anos, essa parte que eu quero trazer aqui, eu pesquisei sobre tudo que vocês possam imaginar que uma pessoa pode trabalhar online. Tudo eu pesquisei. Marketing, affiliated marketing, Amazon. Eu fiz lançamento de produtos, eu fiz lançamento de turmas, fiz tudo que vocês podem imaginar. Tudo, tudo, tudo. You name it, I've tried. E nesses 2 anos que eu aprendi tudo isso de marketing, eu fiquei especialista em marketing, que é uma coisa que eu gosto. Eu fiquei especialista, mas eu não fiquei especialista na teoria. Eu fiquei especialista na prática. Eu abri um Instagram do zero, comecei a ajudar as pessoas que queriam vir aqui para os Estados Unidos, e eu tinha o hábito de fazer 2 lives por dia, por 2 semanas seguidas, abrir lives, responder caixinha todo santo dia, e nisso eu fui criando uma comunidade e fui ajudando, que é outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui. A gente sempre tem que dar antes de receber. Sempre. Da forma que você puder. Com o que você puder. E eu tenho esse hábito por vida. Acho que a Clarice já teve a oportunidade da gente falar fora daqui. Eu faço isso hoje naturalmente. Eu olho para a pessoa e eu penso, como é que eu posso ajudar? Eu sempre busco. E foi assim. Foram 2 anos assim. E num desses cursos que eu dei, numa dessas turmas, alguém me perguntou, Fábio, eu ajudava as pessoas que queriam chegar aqui nos Estados Unidos, eu criei um produto chamado O Mapa da Vida nos Estados Unidos. E eu orientava essas pessoas de Que todas as formas que eu legal. podia. Em relação à escola, em relação ao trabalho, em relação à vista, em relação a tudo. Eventualmente, essas pessoas começaram a chegar aqui nos Estados Unidos e perguntar, Fábio, e agora? O que a gente faz com o dinheiro da gente? Falei, gente, eu tô licenciada pelo Departamento de Finanças. Eu isolei aquilo da minha vida naquele momento e fiz muito lançamento. E em um determinado momento, alguém indicou alguém para fazer um seguro comigo.
E eu me lembro de atender essa pessoa, eu já tinha todo o conhecimento, e eu só atendi, eu só falei, não, eu trabalho com isso, e fiz o seguro dele. A comissão que eu recebi, naquele seguro que eu fiz, um seguro, foi o equivalente a meses de trabalho para fazer um lançamento. Eu fiz aquilo em 1 hora. Eu falei, aí eu uni os pontos. Eu falei, o que eu estou fazendo? Eu sou licenciada pelo Departamento de Finanças aqui. Eu tenho todo o conhecimento que eu sempre gostei muito de estudar, eu me aprofundar no assunto. E as pessoas estão me pedindo isso. Querem saber mais, querem entender. Eu tenho todo o conhecimento nessa área. Eu gosto de entender de finanças, sempre fui muito boa com minhas finanças e tal. Falei, eu vou voltar. Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes e por algum motivo eu parei. E voltei. No período de 1 ano eu recomecei e no período de 1 ano eu reconstruí, mas eu não estava voltando do zero. Eu já tinha todo aquele conhecimento, toda aquela prática. E foi aí que ano passado, como a Fernanda mencionou, só ano passado, e pelo meu Instagram apenas, eu atendi mais de 400 famílias. Sentei com mais de 400 famílias via Zoom do país inteiro. É por isso que hoje eu sou licenciada em mais de 20 estados diferentes aqui. Eu realmente foquei e eu queria trazer uma mensagem aqui para todo mundo. Em algum momento da vida, a gente tem que parar e focar numa coisa só. Muitas vezes a gente não dá certo aqui nesse país e a gente põe a culpa naquela coisa. A construção não deu certo. A limpeza não deu certo. Um canal não deu certo. O trabalho não deu certo. O outro não deu certo. A empresa não deu certo. Tudo aquilo que a gente pega e foca até dar certo. Já falei isso com você, Clarice, inclusive. Quando Isso. você foca até dar certo, não existe a opção de dar errado, porque toda a energia que você tem está concentrada naquilo ali. E foi exatamente o que eu fiz. No começo não deu certo no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro. Eu já tive meses de eu vender 2 apólices de seguro, o mês inteiro trabalhando, muito. Mas já tive meses de colocar mais apólices no seguro do que dias a gente tem no mês. Né? Atender mais famílias. E nessa jornada, imagine, só em 1 ano, 400 famílias. 400 realidades financeiras diferentes. Porque a gente faz uma consultoria gratuita para entender como é que a gente pode ajudar aquela pessoa. Eu costumo dizer que 80% do tempo da consultoria é ajuda, 20% é venda. A venda é uma consequência de fato, de fato. Então, nessa jornada, foi isso que aconteceu. Eu queria te perguntar, porque você falou aí sobre essa consultoria, que foi a consultoria que eu passei por ela. Então, eu queria que você explicasse como que funciona, porque realmente, uma coisa eu acredito, a pessoa que passa pela consultoria, no meu entendimento, ela já tem um interesse. Mas o que a consultoria faz, né? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho o passo a passo desse seu trabalho. Tá. A gente, primeiro, vocês lembram que eu falei que eu participei de uma palestra gratuita? A empresa que a gente trabalha, a agência que a gente faz parte, ela acredita que tudo começa pela educação financeira. Então, essa palestra que eu participei, que hoje eu dou em vários estados aí, Califórnia, Chicago, Nova York, etc, etc. Semana que vem estou indo lá em New Jersey trazer outra palestra dessa. A gente traz educação financeira gratuita para a comunidade. E, naturalmente, as pessoas querem saber mais e querem entender como é que eu posso fazer isso aqui na minha realidade. Então, a gente oferece consultoria gratuita, como a gente fez com a Clarice, por exemplo, e a gente senta ali e entende que a gente pode ajudar aquela pessoa. Muitas vezes não é com o produto que a gente tem, muitas vezes é com a experiência de vida, são com 18 anos aqui de América, são com tudo que eu já vivi, etc, etc. A gente analisa o perfil e vê. Será que você precisa de uma proteção daquilo que você já construiu? Será que você está desprotegida e você precisa cuidar do seu alicerce? E se algo acontecer com você, de onde que você vai tirar o dinheiro para cobrir aquilo ali? Será que você precisa reorganizar suas finanças e fazer um planejamento, começar a acumular dinheiro para esse dinheiro crescer a juros compostos e te dar uma renda vitalícia no futuro?
Cada pessoa tem uma situação. Não é uma receita de bolo que a gente vai lá e entrega para todo mundo. Não é uma cotação de seguro que a gente faz. A gente analisa a família, o ser humano que está do outro lado. E baseado nisso, a gente traz a solução. A gente mostra um direcionamento de acordo com cada realidade. É assim que a gente trabalha. Curioso que a gente conversou num episódio recente sobre como se vende aqui nos Estados Unidos, né? E essa participação na decisão do cliente, né? Então a gente chegou à conclusão de que venda é 80% de escuta, né? E 20% você vai apresentar uma proposta, algo que faça sentido, né? Essa é a melhor forma de venda, porque não adianta você abrir um leque de opções, sendo que nenhuma delas vai servir, né? Você tem que direcionar. E então passa por essa, como você comentou, essa coisa de querer realmente contribuir, de querer ajudar o outro e você vai receber algo em troca, porque sempre que a gente faz algo por alguém, a gente recebe algo em troca, nem que seja se sentir melhor, né? Quando eu ajudo alguém, eu me sinto melhor, então eu estou recebendo algo em troca. Então, não é diferente, é só a gente ter essa consciência e fazer disso o propósito de vida, que é mais do que vender, né? É ter um propósito por trás disso. Eu acho que você, na sua fala, eu consegui perceber isso. E uma outra coisa bem legal que tem no nosso tipo de trabalho é porque a gente pode ser um producer, pode vender uma venda consultiva, mas a gente também, dentro da agência que a gente está inserido, a gente pode criar a nossa própria agência. No começo você mencionou que eu sou da agência Rise, porque a agência Rise faz parte de uma agência maior, muito maior. Nós somos, dentro da nossa agência, a parte brasileira de uma agência que é americana. E hoje nós, brasileiros, representamos 60% da agência inteira. Os americanos hoje eles querem entender como é que a gente faz. E eu acho que o nosso segredo é a gente focar na nossa própria comunidade. Lembra que eu falei para vocês que eu resolvi focar? Porque eu acho que a gente sai do país sem educação financeira. A maioria de nós chega aqui em outro país, agora é tudo em outra língua. Fica mais difícil ainda. E a gente funciona meio que como uma vez que a pessoa confia, e essa confiança eu tenho ela muito bem estabelecida através do meu Instagram, uma vez que a pessoa confia, a gente tem uma responsabilidade muito grande de direcionar, de trazer a informação correta, de direcionar na coisa certa, no produto certo. E a gente pode, dentro da agência que a gente está, criar a nossa própria agência. Então, hoje eu tenho pessoas em 16 estados diferentes estudando para licença nesse momento, em uma equipe de mais de 13 pessoas ativamente trabalhando e produzindo, que é o caso da Olivia, que está aí na região de vocês, por exemplo. Que veio então, aqui. a gente não só muda a vida das pessoas através da educação financeira, da consultoria de produtos financeiros, mas a pessoa também tem a oportunidade de trabalhar, de se licenciar e fazer aquilo que a gente faz. A pessoa pode começar part-time. Geralmente as pessoas começam part-time, ganhando já seus $1.000, $2.000 semanais aí para começar, e vai crescendo e vai aprendendo no processo. Pode começar part-time, não precisa parar de fazer o que está fazendo para começar uma carreira nova. Para mim, foi no momento que eu estava ali, mãe com a criança em casa, falando o que eu vou fazer da vida aqui agora. E a gente vê várias histórias, ajuda assim também, sabe? Não, isso é interessante você falar, porque a educação financeira é uma coisa que a gente realmente não aprende na escola. Né? A gente não tem esse hábito, o Brasil não tem esse hábito de ensinar, então vira um super tabu, que foi mais ou menos o que a gente falou no episódio da Olivia, né? Que é muito tabu, você não fala sobre dinheiro, pelo amor de Deus que eu vou perguntar e vou falar sobre as minhas finanças com alguém. E quando a gente chega aqui, você realmente está num lugar que você não conhece absolutamente nenhuma regra, nenhuma questão, principalmente questão financeira, a questão bancária, né? Então, você nunca vai sentar num banco e vai tentar negociar alguma coisa. Então, assim, eu acho esse trabalho seu, assim, super importante, porque, inclusive, dá conforto pra gente, sabe? Foi assim que eu me senti quando a gente conversou, você e a Olivia. Dá um certo conforto e você começa a olhar para a sua questão financeira
com mais respeito, inclusive, né? Para o Isso. seu dinheiro com mais respeito, pensando exatamente no que você está gastando. Porque eu falo isso com meu filho, né? O dinheiro, ele demora a aparecer, mas para ele sair, piscou o olho, já foi embora. É A verdade. frase eu falo uma frase: dinheiro é desaforado. Se você não disser para ele para onde ir, ele simplesmente vai embora e não te dá satisfação. Boa analogia, isso mesmo. Fala aí, Fê. Então, dentro dessa jornada, que imagino que teve muitos altos e baixos, né, como você disse, eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi o momento mais difícil, assim, que você passou dentro dessa jornada empreendedora. O momento mais difícil, no geral, desde sempre estou empreendendo. Eu acho que é a questão da gente, quando a gente empreende, o mais difícil para mim foi que até eu chegar aqui, do Brasil para cá, eu sempre tinha um salário garantido. Era aquele salário garantido, não importa o que acontecesse. Então, foi difícil, foi dificílimo e demorou anos para eu trocar a mentalidade de funcionária para dona. Entender que a minha renda dependia de mim e da minha empresa, do meu trabalho. Você se sente sem chão quando você não tem um salário, porque a gente é condicionado. Eu trabalho desde os meus 16 anos de idade, então a gente é condicionada a ter um salário. De repente você não tem mais aquele salário. Eu acho que o ensaio disso aí começou quando eu comecei a trabalhar em restaurante. Porque em restaurante você trabalha por shift e por gorjeta. Você trabalha, você recebe. Você não trabalha, você não recebe. Então, quando eu queria tirar férias, por exemplo, eu queria viajar para o Brasil, eu tinha que me planejar antes para ficar um mês sem trabalhar. Eram duas coisas, era o que eu ia gastar e o que eu não ia ganhar, né? Então, um mês sem trabalhar era muito luxo. E eu tinha que trabalhar em épocas como Natal, como Ano Novo, por anos e anos e anos e anos e anos. Eu não passei Natal com minha família. Até que, por tantos anos assim, Natal deixou de ter a importância que tinha para mim. Eu acho que eu tive que neutralizar isso. Porque eu precisava trabalhar. E em restaurante, Natal e Ano Novo é um período que você ganha mais dinheiro. Então, o empreendedorismo, a chave mais difícil de virar, para quem trabalhava antes 9 to 5 ou CLT, sei lá, que é assim que chamam no Brasil, é você ficar sem chão. É você saber que se você não trabalhar, você não vai receber. Entretanto, quando você descobre como fazer isso acontecer, aí a chave vira para melhor no seguinte sentido: você não é mais recompensado pela quantidade de horas que você trabalha. Você é recompensado pelo esforço inteligente que você coloca nessas horas. E aí os seus resultados se tornam exponenciais. No meu caso, através da venda, do atendimento direto, né? E através da equipe. Quando você monta equipe, você tem a probabilidade de exponencializar aquilo tudo que você faz. Não é mais o seu desempenho apenas, é o desempenho de um time todo que está ali ligado a você. E aí a sua hora, na verdade, passa a valer mais e não menos. Olha, esse é um ponto de vista bem interessante e eu acho que a gente nunca, nesses episódios de empreendedorismo, a gente nunca tocou nesse ponto, que na verdade, isso me veio aqui agora, tá? Um insight que me veio aqui agora, que aqui na América é naturalizado o empreendedorismo porque você desde cedo trabalha por hora. Como no Brasil, isso não tem no Brasil. Você trabalha ou por período, por contrato, ou por CLT, que é de 8 às 18, né? Então, você não tem você não consegue mensurar o tanto que você vale no mercado e quanto que seu esforço está sendo valorizado. Aqui fica muito mais claro de que se eu estou fazendo X em 6 horas e eu quiser aumentar, eu é que vou ter que trabalhar mais. Não é que eu vou ter que pedir mais pelas horas que eu trabalho, eu vou ter que trabalhar mais. Então, essa chave, ela é muito difícil de mudar. E quando ela muda, você ainda fica sentindo assim, eu estou trabalhando muito pouco,
Mesmo fazendo um dinheiro que você fala assim, isso está me atendendo, você ainda pensa assim, nossa, mas eu estou muito tempo à toa, será que está certo? Por que não? O Né? primeiro shift é esse. O primeiro shift é o trabalho por hora. E o segundo shift, quando você muda esse primeiro, é assim: como é que eu vou fazer minha hora valer mais? Isso. Como é que eu vou trabalhar a mesma quantidade de horas e essa hora vai valer mais? Eu acho que é aqui que está o ponto. É shift número 1 e shift número 2. Porque quando você pega essa dinâmica das horas, agora o desafio se torna: como é que eu ganho mais por hora? Uhum. É verdade. E isso é Estados Unidos que traz pra gente. É verdade. E eu queria perguntar sobre... Você acha que a cultura brasileira, o que você carrega dentro de você, né, por conta de onde você veio e tudo mais, pode te ajudar? Você acha que te ajudou nesse processo de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos? Ajudou um pouco, mas o próprio país, como a gente falou, já é assim. Esse empreendedorismo está intrínseco já dentro dos Estados Unidos. Então, por um lado, eu não tive a cultura de empreendedorismo vinda do Brasil. Até eu chegar aqui, eu saí do Brasil funcionário. Então, para mim, o empreendedorismo começou a ser arraigado aqui dentro dos Estados Unidos. Eu sei que é comum, que o Brasil é um país empreendedor. Meu pai era empreendedor, né? Mas eu fui pegar essa veia aqui. E apesar de eu ser formada em administração, eu era formada em administração CLT no Brasil. Então, aqui nos Estados Unidos, eu peguei a veia do empreendedorismo e that's no way back. Não me imagino batendo um ponto em lugar nenhum, nunca mais na minha vida. Eu acho que assim, talvez eu não coloquei a pergunta da forma correta. Você aprendeu como empreender aqui, porém as características da personalidade, da sua personalidade, da cultura brasileira, elas contribuem para uma vida empreendedora. Não sei, é isso que eu queria dizer. Entendi. Eu entendi isso e volto a dizer, eu não acho que as características minhas de brasileira foi que me fizeram virar essa chave. No meu caso, eu fui muito 9 to 5 no Brasil, quer dizer, 8 às 18. Então, eu sempre fui muito dentro da caixa no Brasil, digamos assim, dentro do padrão. Então, para mim, eu não acho que foram as minhas características de brasileira. Isso eu aprendi tudo aqui com o americano, com o americano em geral, né? Com quem mora aqui. Eu comecei a ver que era normal, eu comecei a ver o que eles faziam e eu comecei a entender, não, então, peraí, aquilo que a gente conversou, o trabalho por hora, foi aqui que eu entendi isso de trabalho por hora. Como é que eu exponencializo essas horas? Foi tudo aqui. No Brasil era aquele dentro da faz isso e entendeu? É porque eu não sei se né? as minhas características, então, no meu caso, não foi a característica de ser brasileira. Eu vim pra cá também muito cedo. Eu vim com 26 anos de idade, recém saída da faculdade, sabe? Então, foi o país. Foi o país mesmo. Então, pensando nisso aí que você acabou de falar, que você aprendeu muito com esse processo, né, dos americanos, aprendeu com os americanos aqui, o que você acha que você aprendeu dos americanos que você levaria para o Brasil e o que você, como brasileira, trocaria, sabe? Traria do Brasil para esse mundo americano aqui. Tá. E daqui eu levaria para o Brasil, sei lá, se eu fosse trazer essas lições para o Brasil hoje em dia, a questão da meritocracia. Eu gosto do fato de que a nossa renda e a nossa realidade depende da gente. Porque se com isso você junta autorresponsabilidade, aí você tem a combinação perfeita. Você entende que é de você entende. E é importante dizer, o empreendedorismo em si te lapida no processo. Você tem que quebrar várias coisas, você tem que quebrar várias crenças, você tem que mudar determinadas atitudes, você tem que ser menos rígida, você tem que ser mais flexível, você fatalmente tem que entender de pessoas, porque todo tipo de business, de empreendimento,
é o ser humano em primeiro lugar. Então, o processo do empreendedorismo te transforma, porque vai depender de você mesmo. Então, isso eu aprendi aqui, isso eu levaria para o Brasil e diria, gente, vamos fazer vamos pegar a responsabilidade pra gente, não vamos botar a culpa no governo, não vamos colocar a culpa no dono da empresa, não vamos achar que o dono da empresa é um carrasco. O dono da empresa está aqui construindo vagas de emprego, gerando emprego pra gente, senão ninguém ia ter, sabe? Alguém tá tendo a coragem Sim. de botar a cara ali na frente, sabe? Então eu levaria isso daqui pro Brasil. E do Brasil pra cá, mesmo que não foi o meu caso, não tenha sido o meu caso, nós brasileiros, em geral, volto a dizer, não me inclui porque eu não fui nesse padrão, mas o brasileiro tem dentro dele, pela cultura que a gente viveu, por tudo que a gente viveu na nossa história, a gente, quando quer trabalhar, não tem ninguém melhor que a gente. Aí a gente ganha dos brasileiros, dos americanos. Aí Dos o brasileiro americanos. ganha dos americanos. Porque quando a gente quer pegar para fazer e ver que não tem outra saída, que tem que fazer, essa é a junção. Os americanos sabem fazer, mas a gente tem o quê de fazer. Aí a resposta. Vontade. A vontade. Boa. A vontade a gente tem. Os americanos não passaram na vida pelos perrengues que nós, como brasileiros, passamos. Eu acompanhei várias crises no Brasil, Collor, plano real, plano não sei o que, plano não sei o que lá, vi preço mudando todo dia. Então, isso a gente tem de sobrevivência, esse instinto de sobrevivência. O americano, ele take for granted. Eles não precisaram como a gente precisou. Generalizando demais isso aqui que eu tô falando, né? Sim, sim. Não, tá ótimo. Mas faz sentido, Então, Fabi, eu, assim, como empreendedora, né, eu penso que as pessoas têm um mito de achar que a partir do momento que você é empreendedor, você vai trabalhar menos e você vai ganhar mais. E todos nós sabemos que o empreendedor, ele não para de trabalhar, né? Mesmo que você tenha um escritório, que você vá para uma empresa, você trabalha 24 horas por dia praticamente, pelo menos na cabeça, eu quero dizer, porque as ideias, às vezes a gente, pelo menos, bom, comigo funciona assim, a todo momento eu estou tendo ideias novas, seja para o podcast, seja para minhas aulas, seja para outro trabalho que eu exerço, a gente está sempre com a cabeça no nosso trabalho, ele faz parte da nossa vida, né? As pessoas têm uma ideia de que, eu vou ser dono e eu não vou precisar trabalhar, vou contratar pessoas para trabalhar para mim. Não é bem assim, é óbvio que quando você tem um time, todo mundo trabalha junto, todo mundo ganha junto. Mas aí, baseado nisso e baseado no fato de que você é uma empreendedora, qual a dica que você deixaria para os empreendedores brasileiros, para as pessoas que desejam empreender fora do Brasil? A dica é entender isso que você falou. A gente não... E assim, eu preciso discordar um pouquinho do que você falou. A gente não necessariamente trabalha mais. Tem um determinado momento que você vai ter que fazer um balanço, você vai ter que pensar assim: eu vou trabalhar mais por um certo tempo, porque e muitas das vezes a pessoa vai fazer uma transição, vamos botar dessa forma, mas em algum momento dessa jornada, a dica que eu dou para quem já está empreendendo é fazer um balanço do que você já fez até agora, parar, porque a verdade é que o empreendedor não se dá ao luxo de parar, mas deveria. Isso aqui eu já estou falando de terapia. Eu acho que é isso mesmo. A gente se sente na obrigação de continuar. Então, a dica de ouro, e eu estou passando, digamos assim, por esse momento. A dica de ouro é você parar para fazer um balanço e pensar: não necessariamente eu vou trabalhar menos, mas como é que eu posso trabalhar de maneira mais inteligente? O empreendedor não precisa achar que sucesso está relacionado a fazer muito desesperadamente. Tô com falta de ar, tô com o coração palpitando, tô morrendo. Não. Isso aí é a primeira etapa do jogo. Começou a jogar, entendeu as peças? Agora para, respira, reflete e pensa: diante de tudo isso que eu tenho aqui, como é que eu posso fazer mais, de maneira mais tranquila e talvez até com menos tempo? Porque esse, na verdade, é o desafio.
e é o que nós queremos. O mais importante do empreendedorismo não é dinheiro. O mais importante do empreendedorismo é tempo. Tempo. Como é que eu posso, diante do que eu já aprendi, diante da equipe que eu já montei, diante de tudo que eu já tenho aqui, como é que eu posso escalar de maneira inteligente? E mais não significar mais horas de trabalho, que são finitas. Para refletir, faz um balanço. Faz um balanço de onde você chegou e como é que você faz isso de maneira mais inteligente daqui para frente. Afinal de contas, a vida é um trem-bala, né? Senão você se distrai, senão você se distrai e a vida passa e você que empreendeu com a ideia de ver seu filho crescer, sua filha crescer, viver mais tempo com seu marido, com sua família, você acha que está fazendo aquilo e volta. Não. Se você não fizer esse balanço, era melhor você ter ficado no 9 to 5. Exatamente. A gente quer tudo, a gente quer exponencialidade financeira e de tempo. E só o empreendedorismo dá isso pra gente. Mas tem que, agir de maneira inteligente para virar mais essa chave. É isso aí. Nossa Senhora, perfeito. Dica de ouro essa, viu? Vai dar um bom corte. Ô, Fabi, tem mais algum ponto que você queria esclarecer? Você acha que tem algum ponto importante que você não falou? Eu acho que eu só vou trazer aqui o ponto da carreira, tá? Ok. Porque muita gente não sabe disso. Então, como eu estava dizendo antes, esse trabalho possibilita que a gente também treine outras pessoas para fazer o que a gente faz. E nesse processo, na agência que a gente está, a gente tem um modelo muito bem elaborado, que funciona há muitos anos e que para qualquer pessoa começar, tudo que a pessoa precisa é tirar uma licença, ter uma licença que não custa muito, né? Aqui na Flórida, $200 e poucos para tirar essa licença, com fingerprint, com tudo, e começar algo. Começar. Se você não está satisfeito com o trabalho atual, se você não está satisfeito com o fato de ter chefe, se você não tem tempo para sua família e você quer começar uma transição para empreender em algo novo, essa carreira aqui é perfeita para isso. Essa carreira mudou a minha vida, mudou a realidade da minha família. E eu comecei devagar. Eu comecei tirando a licença, eu comecei aprendendo do produto, eu comecei entendendo como é que atende e fui nessa jornada. Qualquer pessoa que começa, por causa do treinamento que a gente dá, a pessoa começa part-time, começa a ter seus primeiros clientes, começa a fazer seus primeiros $1.000 a $2.000 semanais. É uma carreira muito lucrativa e que a gente tem por trás um propósito tão, tão lindo de ajudar pessoas, tanto financeiramente como através da carreira também. Então eu acho importante ressaltar que essa carreira que eu tô nada mais é do que empreendedorismo na sua forma mais prática, real. Eu empreendo por conta dessa carreira hoje em dia. É totalmente possível. Eu não tenho necessariamente que ter um escritório. Eu tenho gente espalhada pelo país inteiro. Me dá liberdade de tempo, me dá liberdade geográfica, me dá liberdade financeira. Eu não trabalho mais por dinheiro. Eu trabalho por outros motivos. Eu trabalho para ver uma pessoa saindo do ponto A e chegar no ponto B por causa dessa carreira, do mesmo jeito que aconteceu comigo. Então, eu acho importante ressaltar porque muita gente às vezes não sabe. E tem muita gente por aí presa, às vezes no próprio empreendedorismo, às vezes no 9 to 5, e pensando, o que mais eu posso fazer? Como é que eu posso mudar minha realidade? Talvez esse seja um caminho. Foi para mim, vem sendo para muita gente, e a indústria financeira tem muito, 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 muito para crescer ainda aqui nesse país. A indústria de seguros tem propensão de crescer aí exponencialmente nos próximos anos aqui. Então, eu acho que fica uma dica aí para alguém que deve estar pensando, sabe, em trocar de carreira, é só falar aqui com a gente que a gente cuida disso. É uma ótima dica. Fabiana, diante de tudo isso que a gente conversou, dessa sua trajetória, né, desses 18 anos morando fora, morando nos Estados Unidos, eu sempre faço uma pergunta para todos os convidados que vêm aqui no O de Casa e você não ficaria de fora. É uma pergunta bem profunda, a gente precisa pensar para responder, que é a seguinte: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Me tornou menos e mais brasileira. A resposta tem que ser dividida em duas partes.
Menos porque a gente, com 18 anos aqui, a gente se americaniza em algumas coisas. E eu vou pontuar isso aqui. A gente, eu simplifico hoje em dia as coisas. Eu sinto que quando eu morava no Brasil, e todas as vezes que eu vou para o Brasil, eu sinto que a gente às vezes se detém muito em alguns pontos e a gente amplifica algo que talvez não precisasse ser tão grande. E aqui nos Estados Unidos eu aprendi um pouco esse jeito americano de simplificar. E se a pessoa não entende isso direito, eles entendem como ser frio, e não tem a ver com ser frio. Tem a ver com ser prático. Parece que aqui as coisas andam numa velocidade mais rápida. São muito mais coisas para a gente alcançar, para a gente conquistar. Principalmente para nós que a gente chega aqui, a gente tem que se tornar bebê novamente e recomeçar, né? Não importa a idade que a gente esteja. Então, nesse sentido, eu fiquei menos brasileira, mas por outro lado, eu fiquei muito mais brasileira. Por outro lado, eu olho e eu vejo o que nosso povo fez e faz aqui, principalmente eu, que mesmo falando inglês e espanhol fluente, arranhando aí no italiano, eu decidi trabalhar com a comunidade brasileira. Eu senti que era nisso que eu deveria focar, era nesse nicho que eu deveria focar. E nessa caminhada, nessa jornada, eu vejo o tanto que a gente é sofrido no país de onde a gente vem. Todo mundo, todos os brasileiros que estão aqui, a gente vem porque a gente quer uma vida melhor do que o que a gente tinha, melhor do que o que a gente conseguiu até o momento que a gente conseguiu. E aqui a gente tem mais possibilidades de tentar fazer isso acontecer. No Brasil é muito fechado para aquilo que você... Se você estudou, você tem alguma chance. Se você não estudou, você tem menos chance ainda. E aqui não. Aqui qualquer um pode começar da forma que puder, no lugar que tiver. Então, em ver isso de tanta gente, tanto em Nova York, que é um tipo de público, aqui na Flórida é outro tipo de público. Já viajei vários estados aqui nos Estados Unidos e conheço gente de muitos estados. Tenho uma equipe aí em vários estados, etc. Nós temos isso em comum. Nós somos um povo que a gente não corre de trabalho. Então, nesse ponto, eu sou mais brasileira do que eu era antes, em ver isso de fora. Muito bom saber isso. Eu acho que você tem razão, assim, aqui é tudo muito mais prático e eu também tenho essa sensação de que o tempo passa mais depressa, talvez por conta dessa eficiência, né, das coisas acontecerem de forma mais eficiente, né, e isso a gente acaba acostumando com isso e não tem como você ser a mesma pessoa, né, que você era antes. Você é uma outra pessoa. Claro que a cultura brasileira e as raízes nunca vão te deixar, mas você vai sim se transformar de acordo com o meio, mesmo porque a gente precisa se adaptar, né? A gente precisa viver nesse mundo diferente, né? E deixa então como as pessoas te encontram, como elas podem ter mais informação sobre não só os produtos, mas também essa possibilidade de carreira, né? Como que as pessoas te encontram? Tudo no meu Instagram, Fabiana Campos USA. Eu tenho um canal no YouTube, mas eu concentro tudo ali no meu Instagram. Não dá para estar em todos os vídeos, não. O resto é gravação. Mas no meu Instagram tem lá falando sobre carreira, tem lá falando sobre produto, tem todos os destaques, tem link na bio. Eu estou sempre presente, sempre que possível, nos stories, sempre deixando lá salvo o que acontece, os eventos que a gente tem, as palestras que a gente tem, tá tudo lá. Fabiana Campos USA. Maravilha. Fabi, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu apoio, né? Isso faz muita diferença pra gente. A gente quer mesmo quer atingir as pessoas com assuntos que fazem a diferença, sabe? Então, assim, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente, viu? E para vocês duas, eu queria aproveitar isso aí que você falou e dizer que é isso aqui que a gente precisa, é disso aqui que a gente precisa. A história real, história de alguém que passou, história de alguém que viveu, e que outros consigam se espelhar aqui e pegar alguma coisinha que na vida dessa pessoa vai fazer a diferença. Talvez por causa de um podcast como esse, a pessoa vai começar a pensar de uma maneira diferente, começar a empreender, we never know,
mudar a realidade. E vocês também estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Continuem, porque lembre-se que o sucesso é o processo. Sim. O sucesso é o processo. E as possibilidades vão se abrindo e as coisas acontecem. Outra frase. A gente dá o passo e Deus ou o universo, cada um acredita como quer. A gente dá o passo e Deus dá o chão. É isso aí. Sem ação, não existe transformação. Para que as coisas aconteçam, vocês têm que estar aqui no movimento, porque senão nada vai acontecer. Exatamente. Perfeito, Então, é vocês isso estão de mesmo. parabéns também. E curte a jornada, né? Também. Isso. Curte a jornada. É o processo. Fabi, muito obrigada pela sua participação, por trazer assim, essas informações relevantes para a comunidade. Eu tenho certeza que a audiência do O de Casa vai se beneficiar demais do que você trouxe e é uma contribuição, né? Então, obrigada por estar aqui conosco. De nada. É um prazer. E aí, gente, segue então a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Vai lá no Spotify, que você também pode ver e nos ouvir pelo Spotify, além da nossa playlist Inspirações, que vai trazer, adicionando aí a inspiração da Fabi. E pra gente ter certeza que você ficou até o final do episódio, comenta aqui pra gente #finanças. Ok? É isso aí, o O de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. O de Casa. O de Casa.